você é fora Bolsonaro e nessa briga toda você torce pra briga, então inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre a Bia Kicis, as comissões e tudo mais, sobre os militares. Se der tempo, eu falo no final do vídeo, senão eu faço um outro vídeo sobre isso. Olha só, quando o Arthur Lira foi eleito pela presidente da Câmara dos Deputados, rolou muito bolsolão, até um deputado ex-bolsonarista, delegado Valdir, ele falou, olha, cada deputado estava ganhando 10 a 20 milhões e os líderes partidários ganham o dobro. Ou seja, os deputados ganhavam 20 milhões, líderes de cada partido ganhavam 40, para votar no Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Tá bom. Lembro muita gente de esquerda que falava na época que era melhor o Arthur Lira, porque o Arthur Lira ia enquadrar o Bolsonaro, não sei o que. Realmente enquadrou o Bolsonaro, pegou todo o dinheiro para ele e começou a apoiar o governo. Ó, tá aí, ó, parabéns para essa parte aí da esquerda que apoiava o Arthur Lira como eleição, falava que é melhor o Arthur Lira do que o candidato lá do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, covarde ou não, covarde sim, ele era oposição ao Bolsonaro pelo menos, exceto nas pautas de neoliberais, aí não, aí Arthur Lira, Rodrigo Maia, tudo o mesmo lixo. Tá, aí olha só, o Arthur Lira foi eleito e fizeram um grande acordão. Esse acordão dizia que vários deputados bolsonaristas faziam parte de comissões. Tem a Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão de Relações Exteriores, que o presidente era o Eduardo Bolsonaro. Enfim, tem várias comissões na Câmara dos Deputados. Tem uma coisa importante que a maioria das pessoas não sabem. Essas comissões têm verba, tá? Tem verba pública. Então, quem é líder de uma comissão tem ali dezenas de cargos para entregar para aliados. Ganha dezenas de cargos, assim. Assim como, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro, o Jair, o Eduardo, o Carlos, eles faziam rachadinhas. Como é que eles faziam rachadinhas? Porque cada deputado, cada deputado federal, senador, deputado estadual, vereador, enfim, esses cargos aí, eles têm uma verba pública mensal para contratar assessores, para ajudá-los na atividade parlamentar. Aí, no caso, o Flávio Bolsonaro, que ficou o caso mais conhecido, na Assembleia do Rio de Janeiro, ele usava, era uma verba de uns 80 a 100 mil reais por mês. Hoje está maior a verba, 125, se eu não me engano, mil por mês, para contratar até 16 assessores. E aí, eles pegavam essa verba e como ele não trabalhava para as pessoas, né, não precisava de assessoria, o que ele fazia? Ele contratava funcionários fantasmas que não iam trabalhar, ganhavam ali R$ 1.500 sem fazer nada, os vagabundos, e ele embolsava o resto do salário. Isso é ilegal, é roubo de dinheiro público. Se um deputado ou senador, um parlamentar, não precisa da assessoria, simplesmente ele não contrata os assessores e o dinheiro fica lá nos cofres públicos, não rouba o dinheiro. Tá. Agora imagina o presidente de uma comissão que tem dezenas de cargos a mais. Então dá para fazer rachadinha, dá para abrigar aliados nessas comissões e aí fazer política. Olha, o famoso toma lá da cá, ó, coloco aqui seu aliado e você me dá alguma coisa em troca. Dá para fazer muita coisa sendo presidente de comissão, fora a verba extra que tem cada comissão e que eles podem também requisitar, tudo mais. Ok. A comissão mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça. Nada passa para o plenário sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ok. O nome da comissão é bem didático. É uma comissão que... Constituição e Justiça quer dizer o seguinte, ela vê se uma lei é constitucional e se vai passar na Justiça. Por quê? Porque o Congresso Nacional não pode aprovar uma lei que é inconstitucional, porque senão qualquer pessoa entra no STF e fala, ó, lei tal aprovada é inconstitucional. Os ministros do STF olham e falam, realmente... essa lei é ilegal, não pode ser aprovada, tem uma lei anterior que hierarquicamente está acima que anula essa, está anulada. Por isso tem a Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente para prevenir que tal coisa aconteça. E a comissão que tem mais verba, exatamente porque eles precisam estudar todas as leis e tudo mais. Ok, Bia Kicis estava nessa comissão. O Arthur Lira estava irritado, ele deu algumas entrevistas no passado, e quando eu digo no passado, eu quero dizer ano passado, durante o ano inteiro, nesse ano, em janeiro, deu outra entrevista, em que ele mostrava, sem citar nomes, mas ele mostrava descontentamento com como estavam as comissões no Brasil. Aí o Arthur Lira falou, peraí, eu vou dar um jeito de mudar isso aí. Vamos lembrar, quem é presidente de uma comissão fica eleito por 2 anos, tá eleito, não tinha como tirar a Bia Kicis de lá, não tinha como tirar o Eduardo Bolsonaro da outra, não tinha como tirar bolsonaristas que compõem mesas de comissões, a mesa são a diretoria, tem presidente, vice, não sei o que, de cada comissão. Vários estavam nas mesas diretoras de comissões na Câmara dos Deputados, só que aí veio uma coisa boa pro Arthur Lira, que foi
Duas coisas boas. Primeiro, a união do PSL com o DEM. Os dois partidos viraram um só, viraram União Brasil. E aí depois teve a janela partidária, que teve muita mudança. Praticamente um quarto dos deputados mudaram de partido na janela partidária. Você deve estar pensando, Thiago, e eu vou te explicar. Acontece que cada comissão é formada por um número X de parlamentares de cada partido, respeitando o tamanho das bancadas. Ou seja, vamos supor, o PT tem 50 deputados, tem mais, mas vamos supor que tenha 50, 51, vai, é 10% da Câmara dos Deputados. Então, 10% de cada comissão, pelo menos, serão de deputados do PT. Olha, mas também tem as coligações, coligação não sei qual partido com qual partido. Essa coligação aqui tem 70 deputados, dá 15%. Então 15% dos deputados de cada comissão vão ser dessa coligação aqui. Dá para entender mais ou menos. Então, quanto mais partidos tem um deputado, mais cabeças ele tem, esse partido vai ter em cada comissão. Ok. Tem uma coisa. Como dois partidos se uniram, mudou a forma de composição das comissões. Por quê? Porque o DEM tinha tantos deputados em cada comissão. O PSL tinha tantos. Quando eles se unem, e ainda muitos parlamentares saem desse novo partido, o que acontece? O União Brasil não tem o mesmo número de parlamentares. E não serão os mesmos parlamentares que vão ter que ser indicados pela União Brasil. O que acontece? Acontece que muda a composição de todas as comissões. Mudando a composição, dá para ver uma nova votação para a presidência. E o que já foi decidido é o seguinte, Bia Kicis, tchau, Bia Kicis levou uma rasteira por trás, ela nem esperava. Bia Kicis dormiu presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como dormiu nos últimos 1 ano e 4 meses, e acordou com um belo de um pé na bunda. Se olhar assim o bumbum da Bia Kicis, se ela usar biquíni, tem uma sola de sapato escrito Arthur Lira, assim, grandão, ó, centrão, assim, grandão, no bumbum da Bia Kicis. Levou um belo de um pé na bunda. Então, outros deputados bolsonaristas também levaram. Eles são irritadíssimos com o Bolsonaro. Eles estão falando em traição. E o Bolsonaro está falando, não, isso é coisa da política. O Bolsonaro, ele adora falar que ele é alheio à política e tudo mais. Fala, é coisa da política. Aconteceu isso, fizeram uma manobra. Vocês não se preveniram. Os deputados bolsonaristas são irritados. E aí, começou uma coisa. A Carla Zambelli, ela começou a brigar nos últimos meses, e eu não sei por que isso está se intensificando ultimamente, ela começou a brigar com influenciadores bolsonaristas, e começou a brigar feio mesmo, começou a brigar nas redes sociais, em público, aí briga e tal, fazem uns 2, 3 posts, depois para. Aí passou 1, 2 semanas, brigam de novo, brigam, e para. Caramba, meu, Carla Zambelli, eu vou até ver se eu consigo ligar o meu outro celular para te mostrar aqui. Pois bem, tá aqui, ó, Carla Zambelli publicou um vídeo aqui, Carla Zambelli, não sei se dá para ler, mas quem quiser, pausa aí que eu vou ler para você. Ela publicou um vídeo, o Kim Paim, que é um youtuber bolsonarista, que é o mais famoso dos youtubers bolsonaristas hoje, foi lá e a atacou. Tá aqui, ó. Ela publicou um vídeo dizendo, o presidente ao final da canção soltou veja no vídeo. Aí ela põe lá um vídeo do Bolsonaro. Aí o Kim Paim fala, a Zambelli transcendeu, ela quibou é copiar. É uma gíria que se usa porque o Kibiloco, que é do Tebet, uns anos atrás, eles copiavam tudo dos outros blogs e se tornou o blog, na época tinha muito blog, 2007, 2008, se tornou o blog de humor mais famoso do Brasil, só que ele copiava tudo dos outros menores. Então, quibá se tornou um verbo para quem copia uma coisa do outro. Olha, aqui eu vou mostrar nosso carro de som em João Pessoa, na Paraíba, ontem, hein?